Desabalam tantos sonhos, tantos planos. As lutas são demais. No meu rosto vejo lágrimas, mas filho não precisa me lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos teus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Sou eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos teus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. Minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai Amém. Glória a Deus. O cantor Rubens tem a oportunidade. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim desse culto tem bênção do céu para você e para mim. Queria porque Deus me escolheu para você. Aquela humilde sarça plantada no deserto havia tanta flor. E no meio de uma sarça radiava a glória, se ouvia voz de Deus. E no meio de uma sarça, ao mundo se mostrou. Não posso imaginar porque Deus me escolheu, se não sou melhor. Diante dos seus olhos, a tampa apareceu, aquela sarça
eu quero a ter também. Somente uma vez. A tanta sacatriz plantada no caminho, ninguém olha mais. O vento do deserto, aterido e aquebrado, e quase morte está. Se não vale nada, Senhor, não me esquecer. E mesmo que uma sarça, e que mesmo ser uma sarça, ficou olhando a Deus. Somente mais uma vez. Glória a Deus. Ai, que melhor, tá com você dando. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Ele manda para nós. E muitas águas ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando a carne. Fé, mais fé. Amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé E sem amor não pode agradar ao Senhor. Senhor manda poder. Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Céu da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Fiel. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para tomar, que no deserto tu estás.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria e estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Aprendendo com o Espírito Santo nessa noite. Nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 22. Glória a Deus. E versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Até aqui, depois nós complementamos, amém? Senhor Deus eterno, neste momento, Senhor Espírito Santo, Senhor, nós te pedimos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nessa noite venha falar com cada um de nós, Senhor, não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Poder citar, louva a Deus pela vida de todos vocês que chegaram até aqui nesse lugar, e sempre é motivo de agradecer a Deus por tudo. Povo de Deus, o livro de Gênesis, no capítulo 22 que nós lemos, ele começa a dizer: e aconteceu depois destas coisas. Aí eu pergunto: que coisas? Depois destas coisas. Isso aí nos leva a nossa mente para alguma coisa que aconteceu. A Bíblia diz que Deus aqui, ele pediu o seu filho, o único. Ele pediu ao seu filho para fazer sacrifício. Mas antes de pedir, a palavra de Deus diz: e aconteceu depois destas coisas. Há muitas vezes nós pagamos o preço. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: mas Senhor, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Muitas vezes não fazemos um retrospecto sobre a nossa vida, ou seja, um autoconhecimento, porque muitas vezes é bom a gente clamar: mas Deus, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Você sabe o porquê está acontecendo. Você sabe. E aqui Deus, ele fez uma prova com Abraão. Talvez Deus não queria fazer isso, mas Deus fez. Depois destas coisas. Que coisa! Vamos passear um pouquinho no livro de Gênesis. Eu não quero nem ir para outros livros, senão a gente vai andar muito. Mas somente no livro de Gênesis. A Bíblia diz no capítulo 12 de Gênesis que Deus diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. E disse mais: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Povo de Deus, Abraão, melhor dizer, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus. A família era toda idólatra. Era o
povo que não conhecia Deus. E agora Deus ele chama: olha, eu tenho um negócio para fazer contigo. Mas a primeira palavra que Deus disse para Abraão foi: sai do meio da tua parentela. Sai do meio deste lugar. Se Abraão não saísse, Deus não ia fazer nada na vida dele. Esse recado, essa palavra também é para mim, viu? Através do Espírito Santo, Deus está dizendo: sai deste lugar. Sai do meio da tua parentela, Abraão. Quem disse que muitas vezes parentes são amigos nossos? Muitas vezes os próprios parentes é que nos perseguem, as nossas próprias famílias, nossos próprios amigos. E a palavra de Deus, ele fala nessa noite: sai do meio deste povo. Muitas vezes você não consegue ser abençoado porque você ainda está enraizado com o povo que você não é para estar. Gente, a gente não somos o melhor do que ninguém, mas nós somos um povo diferente. E aqueles que servem a Deus têm que mostrar a diferença. É inadmissível como é que uma pessoa que se diz que é cristão e a vida dele é somente no meio dos ímpios, aonde vê ele é somente associado com pessoas que não provém da nossa fé, com outras pessoas que têm desvio de conduta, as amizades deles. Ora, pare e pense. Para conhecer uma pessoa, conheça também a amizade dessa pessoa. Porque se uma pessoa só anda com pessoas de outro tipo de conduta, significa que aquela pessoa também está no mesmo nível. Vamos ter cuidado, gente. Temos que mostrar a diferença. E a palavra de Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela. Mas é minha família. Não, sai do meio, Abraão. Para uma terra que eu te mostrarei. Agora vê só, pessoal. Sair do meio da sua terra, deixar a sua terra. Só quem deixa a sua terra, sabe quem é? É quem comete algum crime, que Deus o livre, sai da sua terra, ou se não está desempregado, vai procurar outro lugar e outro lugar, porque realmente existe essa circunstância que faz a gente sair do meio da família, sair de nossa cidade. Mas Abraão era rico. E Sarai era rica. Eles tinham propriedade. Não faltava nada para a vida deles. Mas a promessa de Deus foi: sai do meio da tua parentela. Isto, Abraão saiu para onde? Sem mapa, sem nenhuma direção, mas somente porque escutou a voz de Deus. A voz do Espírito Santo era para sair. Então, contrariando aos princípios da família, ele não quis nem saber, porque tem gente que diz assim: eu nasci assim, eu fui criado assim e vou morrer assim. Cuidado, que quando Jesus vir, você também vai ficar do jeito que está. E aqui nos diz a palavra que Abraão saiu daquele lugar. Obediência de Abraão, saiu pela fé. E nos diz a palavra, o versículo de número 7, 12 e o versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só, Deus, a comunhão entre Abraão e Deus estava muito boa. Mas não diz a palavra que Abraão teve fome. Olha só, cuidado com o perigo momentâneo. Fome é uma coisa que dá hoje. O que você comer vai passar. Ah, não tem uma comida boa, mas o que você comer preencheu o seu estômago, não importa. É um momento que você pode
se aguentasse. Se Deus chamou Abraão da cidade de Ur e chegou até aqui, Deus era responsável por ele. Mas agora vamos para o outro lado da história que não era para acontecer. No versículo de número 10, havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Meu Deus do céu, Abrão, Deus te chamou lá de Ur dos Caldeus. Deus tem um propósito maravilhoso, fez promessa a você. Agora nós encontramos que uma decisão própria de Abrão, ele resolveu descer para o Egito. O que é que você vai fazer lá no Egito? Abrão, só gente que muitas vezes a Bíblia diz vigiar e orar. Não é somente orar e vigiar, não, é vigiar e orar. Está certo que estava passando fome, mas o Senhor estava cuidando. É melhor você passar fome com Jesus do que você descer para o Egito. O que foi que Abraão inventou de ir lá para o Egito? O que é que muitos crentes estão fazendo hoje em deixar a casa do Senhor? Vai para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora significa o Egito. O que é que vai fazer lá no Egito? Que lá não tem nada para te oferecer, a não ser para a tua destruição. Mas não diz a palavra que Abraão, ele desceu para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, aconteceu uma coisa muito pior na vida de Abraão. Porque quando ele desceu para o Egito, os homens viram a mulher dele, a esposa dele, Sarai. Era o nome dela, Sarai. E quando viram Sarai, foram dizer a Faraó. Aí Faraó olhou para ela e agradou-se. E Abraão disse: ela é minha irmã. É sua irmã, é? Tá bom. E a esposa de Abraão passou a ser agora mulher de Faraó. Não era para acontecer essas coisas. Olha só, tem provas que Deus coloca, mas tem prova que é você que procura. Muitas vezes tem provações na nossa vida que, mas Senhor, o que foi que eu fiz? Foi você que entrou na prova. Nem todas as provas significa que foi Deus que te colocou, porque Deus não mandou Abraão ir para o Egito, não. E quando ele foi, meu Deus, começou a pagar o preço. Ele olhava para Sarai, olhava para sua esposa, mas ele não podia nem sequer abrir a boca para dizer: essa mulher é minha. Lá no Egito o negócio era pesado. Se ele abre a boca e diz que aquela mulher que está com o Faraó é dele, sabe o que é que os egípcios faziam? Matava ele sem misericórdia. E ela também não podia falar nada. Imagine Abraão vindo, observando a esposa dele, indo dormir agora com o Faraó, e ele tinha que aguentar calado, e o povo que estava na companhia de Abraão tinha que ficar calado também. Ou seja, a lei do silêncio. Se abrir a boca, morre. Olha só o que foi que Abraão foi fazer lá no Egito. Não era para estar livre disso. Existem situações da nossa vida que nós entramos, e se Deus não tirar nós daquele lugar, a gente não tem condição de sair. Mas deixa eu falar um negócio. Abraão não podia falar, ninguém podia falar,
Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode falar, Ele pode entrar com providência. Quando você diz assim, eu não sei mais o que fazer, aí Deus aparece e diz, eu sou providência, eu vou agir por essa causa. Eu imagino Deus dizendo, Abraão, tu não tem condição de sair não. Eu estou entendendo a tua desobediência, mas antes de você ser um desobediente, eu te fiz uma promessa, e a promessa que sai da minha boca, ela vai ter que se cumprir. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 20, e Faraó deu ordem aos varões a seu respeito, e acompanharam ele e sua mulher, e a tudo que tinha. Deus entrou com providência e restituiu. A mulher que estava com Faraó voltou para Abraão. Bora, restitui a mulher. Ele é profeta. Eu tenho um negócio para fazer na vida dele. Agora nos diz a palavra que quando Abraão saiu de lá, saiu rico. Ele saiu abençoado, mesmo sendo um lugar insignificante, mas ele não saiu de mão vazia, e ele saiu de lá abençoado, e também a esposa dele, todos saíram de lá. Guarda essa palavra. Eles foram para o Egito. Guarda essa palavra. Mas na frente você vai entender ainda sequelas do Egito, que muitas vezes a gente passa por tanta dificuldade. Muitas vezes são sequelas que a gente arrumamos lá no mundo. Nós temos que ter cuidado. Mas o tempo passa. No capítulo 15, Deus fez uma promessa. E a promessa que Deus fez é que Abraão ia ser pai. Mas como? Se não diz a palavra no capítulo 11, versículo 30, que Sarai era estéril. Mas como é que Deus diz, você vai ser pai de uma multidão, se o ventre dela não gerava? Mas a promessa de Deus, ela nunca cai por terra. Mas o tempo passa, e Abraão, ele fica aperreado, diz, Senhor Jeová, tu não vai me dar nada não, hein? Já estava com aquela inquietação, porque tem gente que fica inquieto. Ei, mas o tempo é de Deus, Ele só age no tempo. Se muitos cristãos da atualidade colocassem a cabeça para funcionar, que tudo é no tempo de Deus. Se a humanidade pensasse, soubesse esperar, não fazia tanta coisa errada que se vê hoje. Eu vou falar essa palavra porque tem muitas jovens, muitas mulheres, muitas pessoas de Deus que estavam na igreja, não soube esperar, de repente apareceu alguém do Egito, tira ela da igreja, onde é que está? Está servindo ao mundo. Se soubesse esperar, Deus providenciava futuramente um jovem, uma pessoa de Deus, estava tudo servindo a Deus. Mas muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu estou ficando velho, eu estou ficando em tal idade, e não sei o que. Mas é melhor ficar um velhinho de cabeça branca dentro da igreja, servindo ao Senhor, do que ser um jovem perdido lá no mundo do Egito. Mas, voltando ao caso aqui, Deus ele fez a promessa para Abraão, tu vais ser pai, a tua esposa Sarai vai ser mamãe, tudo idosos. Os costumes das mulheres ela não tinha mais, os ciclos menstruais ela não tinha mais. Ele já era um homem muito avançado de idade. Realmente é muitas coisas que é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. E agora a gente vai chegar lá no capítulo 22. No capítulo 16,
acontece uma coisa que não era para acontecer. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Ora, tinha uma serva egípcia. Da onde veio essa serva egípcia? Da onde veio Agar? Veio do Egito. Quem comprou esta serva para colocar dentro de casa foi a própria Sarai. Cuidado, Sarai. Cuidado, mulheres. Observe quem você está colocando dentro da tua casa. Ela passou pelo Egito, se agradou-se de Agar e disse: eu vou comprar essa serva vai ser minha, eu vou levar para dentro da minha casa. Cuidado que o espaço dentro da tua casa não pode ser coabitando com todo mundo, não. Observe quem você coloca dentro da sua casa. E ela trouxe lá do mundo, lá do Egito, ela trouxe Sarai para dentro da sua casa. Cuidado, veja quem você está procurando lá no Egito para colocar dentro da tua casa. Quem é do Egito não tem compromisso com Deus, não. Tenha muito cuidado com isso. Ah, pastor, eu vou servir a Deus, mas que negocinho lá do Egito, não tem nada a ver, não. Eu vou trazer para dentro da minha casa. Vai, trai. Depois tu vai ver a consequência. Agora vê só. Quando essa egípcia veio, ficou no meio do casal, aí fizeram um arrumadinho. Deus não está no meio do arrumadinho, não. Cuidado. Aí o que foi que Sarai fez? Olha, tu vai ficar com meu marido um período dos 10 anos. Fica com meu marido. Pelo menos ele vai ser pai. Mas foi assim que Deus prometeu? Não. Deus não prometeu isso, não. Deus prometeu que era do ventre dela. Deus não disse a ela que ia sair do ventre de outra mulher, não. Aí essa arrumação que fizeram, nos diz a palavra que Sarai concebeu. A palavra conceber significa engravidou, ficou grávida. Ora, e nos diz a palavra aqui, 16, versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, eu pus eu em teu regaço. Vendo ela agora, que concebeu, e eu agora sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. E outra palavra: não foi você mesmo, Sarai? Não foi tu mesmo, Sarai, que arrumou ela para mim? Imagina agora Abraão dizendo: eu nem pensava, eu nem tinha maldade de se juntar com essa mulher, não. Mas não foi tu, Sarai, que fizesse isso? Vamos vigiar. E nos diz a palavra no versículo 15 do capítulo 16: e Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. Foi o filho que Agar deu para Abraão. Abraão, disse que eu mistura. Agora o versículo 17: sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha só, não tem idade, 99 anos. Deus disse:
imagine outra tradução, a minha linguagem. Ô Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E outra palavra, já chega de tantos erros esse. Tu és um escolhido, tu és o homem da promessa, o homem que eu te chamei. Abraão, anda na minha presença. Procura ser perfeito, Abraão. Aleluia. Olha, Glória a Deus. tem muito crente que conhece a palavra, sabe qual é a vontade de Deus, mas Deus nessa noite ainda diz: anda na minha presença e seja perfeito. Não é porque, mas ele é pastor, anda na minha presença, pastor, e seja perfeito. Entra na minha presença, presbítero, seja perfeito. Nós temos que andar perfeito, com perfeição, diante de Deus. Já chega de tanta coisas erradas que nós fazemos. Ei, não estamos mais brincando de ser crente. Ou você é crente para ir para o céu, ou senão você não vai. Estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na terra. Jesus Cristo está voltando. Você não sabe que hora, em que momento você vai partir desse mundo para outro. E muitas vezes você ainda está brincando. Não está na hora de brincar. Está na hora de você andar perfeito, de acordo com a vontade do Senhor. Glória a Deus. Mas o tempo passa. E finalmente chega a promessa. Abraão, ele foi pai. Do ventre da sua esposa Sarai, que agora não era mais Sarai, era Sarai, Deus disse: agora vai ser Sara. Teu nome era Abraão? Deus disse: agora vai ser Abraão. Você sabe o que significa a mudança de nome? Que Deus está construindo uma nova história. Se você pega a história de Abraão, você vê que muitos erros ele cometeu, mas quando chega o nome de Abraão para frente, você vê que a história de Abraão já começou a ser mudada. Imagine Deus dizendo: eu vou fazer coisa nova na vida dele. Anda na minha presença, seja perfeito, vou dar um novo nome a você, e agora as coisas vão ser diferentes. E a Bíblia nos diz que Deus cumpriu, glória a Deus, cumpriu a promessa que Deus prometeu que ele ia ser pai, se cumpriu. E a Bíblia diz que no capítulo 21 e o versículo de número 5: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Glória a Deus. Enfim, chegou a promessa. O filho da promessa chegou. Demorou, mas saiu. Saiu do ventre de Sara. Que coisa do boa. Mas não diz a palavra. Já estou chegando na reta final. E nos diz a palavra de Deus aqui que quando o menino, no versículo 8, cresceu o menino e foi desmamado, e apareceu, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ou seja, quando o menino deixou de amamentar, aí fizeram um banquete, fizeram um aniversário. Tudo isso para o Isaque. Eu não sei vocês, eu sou de uma geração antiga, né? Não somente eu, né? Mas alguns daqui, né? Minha Marina também, né? A gente tem uma idade já, né? Naquele meu tempo, no nosso tempo, tinha um negócio de uma cachimbada, né? O irmão Alisson. Então eu sei que quando eu nasci, fizeram uma cachimbada. Eu não sei que negócio é esse de cachimbada, mas disse que o negócio foi bom. Eu me lembro que meus pais diziam, porque quando ele nasceu, foi a melhor cachimbada que teve.
Até hoje eu não sei, é nome antigo que o povo diz, né? Mas a festa foi boa. A festa aqui de Isaac foi muito boa. Mas tem uma coisa. Quando Ismael, um jovenzinho Ismael, quando viu Sara amamentando Isaac, começou a zombar, começou a achar graça. Aí, pelo amor de Deus, aí o coração de Abraão se encheu de ira e disse: deita fora essa serva com o seu filho. E disse mais: esse menino aí não vai herdar junto com meu filho Isaac, não. Colocou para fora. Aí eu pergunto: o que é que Ismael tinha de culpa? Nenhuma. Ismael não pediu para ver o mundo, não. O negócio que fizeram aí foram eles. Mas ele disse: ó, deita fora, essa aí não vai herdar mais com meu filho, não. E a vida de Ismael foi viver pelos desertos. E ele foi muito explosivo na sua palavra. O que era que estava acontecendo? Abraão se tornou-se idólatra. Abraão agora começou com a idolatria dele. Meu negócio é meu filho, cuidado. Meu negócio é, nasceu Isaac, é meu filho. Ninguém toca, ninguém mexe. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja. Tem pessoas que inventam tudo por causa de um filho. Jesus disse: olha, aquele que amar o filho, a esposa, a mãe, o pai, mais do que a mim, você não é digno de mim. Olha, hoje Jesus é primeiro lugar na tua vida ou não é? Porque segundo lugar ele não é. Porque ele não dá a sua glória para ninguém. E agora estava existindo no coração de Abraão a idolatria. Porque ele estava idolatrando muito o seu filho Isaac. Então, no versículo 1, capítulo 22, e aconteceu depois destas coisas, depois dos erros que ele fez, depois dessa idolatria pelo seu filho, aí Deus disse: espera aí que agora vai ser diferente. Agora não vai ser como ele quer, agora vai ser como eu quero. E agora Deus disse: Abraão, vem cá, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem ama. Agora eu vou precisar dele para fazer o sacrifício. Agora vem a provação. Número 1. Isaac aqui não leva nome de primogênito. Ele não era o primeiro filho. O primeiro filho era Ismael. Ele também não era o único filho de Abraão. Não tinha Ismael? Mas a Bíblia diz aqui: toma agora o teu único. A palavra único aqui no grego significa amado. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você pode ser pai de 5 filhos, mas no coração do pai, no coração da mãe, ele só pode contar com um. Aleluia. Ele sabe, o pai sabe. Às vezes o pai tem 10 filhos, mas ele sabe qual é o filho que ele tem de confiança. Ele sabe com quem ainda pode contar na velhice. Tem pai que ainda sabe: olha, eu tenho 5 filhos, mas eu tenho uma que eu sei que chegar a minha velhice, ela vai fazer um chá de capim santo para mim. Eu ainda tenho uma pessoa no meu coração que eu tenho certeza que eu posso contar com ela, posso contar com ele. Não é pela quantidade de filhos que você amanhã depois você vai ser beneficiado, não. Tem pessoas que têm 10 filhos, 8 filhos,
Sabe onde é que eles estão? Estão nos abrigos dos idosos. Porque ninguém quer. Tem pai e mãe que quando cai nos hospitais está lá. Só vejo os filhos. E aí, mãe, como é que a senhora está? E aí, pai, como você está? A responsabilidade é dos filhos, está tudo nos hospitais cuidando. Esse mês passado, eu assisti uma matéria que eu fiquei estarrecido, porque a mãe estava no UTI, estava grave, respirando por aparelho. Enquanto que a mãe estava lá, os filhos estavam nos corredores, fazendo sabe o quê? Estava discutindo, não, porque a casa de mãe vai ser minha, porque a geladeira eu vou levar para casa, porque, gente, hoje em dia, poucos filhos estão amando mais seus pais. Muitos filhos estão gostando, sabe de quê? Do que o pai tem, da aposentadoria do pai, da aposentadoria da mãe. Longe de mim essas coisas. Aqui a Bíblia diz: me dá o teu único filho, Abraão, o único filho. Abraão podia dizer: não, eu tenho 2. Eu vou dar Ismael. Não. Ismael, tu mandasse embora da tua casa. Ismael, Abraão, podia ser um filho que podia estar ao teu lado, mas tu fizesse o que com ele? Tu mandasse ele embora da tua casa com ignorância, mandasse para o Egito. Agora eu vou querer agora o teu filho agora tu vai ter que me dar o teu filho. Aí Abraão não tinha mais Ismael, e agora ia perder Isaac, ia voltar de novo a ter nenhuma companhia com ele. E deixa eu falar um negócio para vocês. O pai, ele ama todos os filhos, mas ele sabe que não pode contar com todos. Não é que o pai venha fazer diferença, não, mas muitas vezes o amor é recíproco. A gente temos que amar aqueles que nos amam. Pai e mãe passam a vida inteira trabalhando, lutando, muitas vezes no corte de cana, trabalhando de vigia, trabalhando de servente e pedreiro, para dar um sustento ao filho. E quando ele cresce, esquece de mãe, esquece de pai, não é mais nada para ele. Também, pai, sabe o que é que tu faz? Desconsidere também, para aprender na vida a valorizar o pai ou a mãe quando tiver. Não quero nem entrar muito nessa parte. Me dá aqui Abraão. Abraão, me dê o teu filho. E a Bíblia nos diz que então se levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, abardou os seus jumentos e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, vocês vão entender, ao terceiro dia, Deus ele fala com Abraão agora, mas não foi na hora que Deus disse assim: me dá o teu filho em holocausto. Não foi no mesmo dia, não, ainda passou 3 dias. 3 dias. Imagine a cabeça de Abraão, olhando para Isaac dormindo, dizendo: eita, eu vou ter que levar ele para fazer sacrifício. Quer ver outra palavra? Sara, não diz a palavra que Abraão sabia do que ia fazer, mas Sara não sabia de nada. Imagina o coração da mãe, se ela soubesse o que Abraão ia fazer. Eu duvido que Sara ia deixar, não, Sara ia entrar no meio. Não, esse meu filho aqui de jeito nenhum, viu? Mas Abraão ficou calado. Sabe o que significa? Tem coisa na vida que você tem que ficar calado, gente. Tem momento da vida que você não é obrigado a compartilhar com sua esposa. Cuidado. Tem coisa na vida que você e Deus. E tem mulheres também que é você e Deus.
cuidado que muitas vezes nós vamos compartilhar alguma coisa para dentro de casa e muitas vezes não temos a resposta de Deus. E ele ficou calado. O terceiro dia, nos diz a palavra, já estou finalizando, e diz aqui: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ora, já era de costume fazer sacrifício ali. Mas Isaque perguntou a Abraão: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, mas aonde é que está o cordeiro? Eita, que pergunta fez agora para o próprio pai. Imagina o pai agora olhou para ele. Imagina se o pai dissesse: é você. Ele não teve coragem de dizer isso, mas ele disse: Deus proverá. Deus proverá para si. É difícil você entender, meu filho, mas Deus proverá. Foi a resposta de Abraão naquele momento. E nos diz a palavra que ele pega o filho dele, amarra ali com o sacrifício, pega, eita Jesus, pega um cutelo, bota lá, e já vem, preparou-se, amarrou seu filho, e na hora que ele fez isso, para matar mesmo o seu filho, aí Deus bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus. Glória a Deus. Tem provação que Deus vai fazer isso comigo, com você. Ele vai querer saber se você teme a Ele ou não. Ele pode causar situação na tua vida para saber se você é crente mesmo ou não, ou se você está mesmo com aparência. Glória a Deus. Tudo pode estar difícil, tudo pode estar dando errado, mas creia, Ele é Jeová Jireh, o Deus proverá, o Deus que vai prover tudo para a sua casa, tudo para a sua vida. Pode tudo estar dando difícil, mas Ele vai te ajudar. Você não vai estar sozinho não, mas Deus quer de mim, quer de você, sobretudo a nossa obediência, né? Assim o nosso cantor Rubem: Deus proverá, Deus proverá. Foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Se quer vitória, então procure sempre a Deus. Deus proverá, porque o Senhor é Deus, é Deus. Jesus Cristo Nazareno, outra vez me salvou. Nazareno, Nazareno.
eu te amo, Nazareno, eu te amo, Glória a Deus, esse é o nosso cantor Rubem, está sempre aqui nos dando essa força aqui todas as terças-feiras. Amém, povo de Deus? Vamos ficarmos de pé para concluirmos o trabalho, já são 9 horas e 2 minutos, né? Amanhã, tarde, 5 de oração, amém? Então todos estão convidados para comparecerem amanhã de tarde, né? O pastor dessa igreja vai estar aqui amanhã também. Vai ser bênção do céu, né? A missionária também, né? A esposa do pastor vai estar aqui amanhã também. Tudo é para a glória do Senhor, né? Mas antes da gente chegar, o Senhor já estava. Amém? Então vai ser forte amanhã, em nome de Jesus. E quinta-feira, culto de portas abertas. E aos nossos amigos visitando o nosso irmão Wando, né? Amém, viu? Sempre quando o senhor puder, o senhor venha, viu? Gostei do senhor, viu? O senhor é homem de Deus, viu? A hora que sentir no coração, venha mesmo, viu? E a nossa irmã também, viu? Bom, sempre quando a senhora puder chegar aqui, a senhora venha também, tá certo? Mora aqui na frente, muito pertinho. Ah, mora aqui pertinho, é? Oh, que bênção, né? Eu faço como de ditado, né? Venha sempre e traga mais gente, né? Se gostar, né? Fique com a gente, né? E se não gostar, Samuel, fica com a gente também. É eu brincando, pessoal, viu? Mas agradeço a presença de todos vocês e assim oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nesse momento te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez neste lugar, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor, em nosso meio, Senhor, o mesmo sentimento, Senhor, que Abraão teve para contigo, Senhor. Meu Deus, que não tem coisa mais importante para a nossa vida, Senhor, do que nós carregarmos sobre cada um de nós a Tua presença, Senhor. Por isso, meu Deus, leva em paz o Teu povo para suas casas, dê livramento, Senhor. Abençoa todas as nossas famílias, Senhor. E ao entrarmos em nossos lares, Senhor, tira da nossa casa, Senhor, todas as perturbações, Senhor, toda angústia, todo sofrimento, Senhor, aquilo, Senhor, que não é do Teu agrado, Senhor. Quando a gente colocar as plantas dos nossos pés na nossa casa, Senhor, oh, meu Deus, que a Tua presença também entre conosco nos nossos lares, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,